Fala galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui sobre o índice, o dólar no dia 17/3. Mostrar para vocês algumas entradas e alguns alvos de FIBO que foram respeitados, né? Foi um dia muito interessante, de uma tendência muito forte, consegui fazer um resultado bem interessante. Não foi o recorde do ano, mas foi muito interessante, né? Para quem como eu gosta de operações longas, né? Não faz operações de scalps, né? Busca tendências, grandes tendências de alta, grandes tendências de baixa, tá? Bom, o índice, deixa eu corrigir o FIBO aqui, esse FIBO dos 60 minutos que eu estava utilizando hoje. Deixa eu ver se está gravando bonitinho aqui. Tá, beleza. Bom, o índice ele fechou do dia anterior. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Ele fechou o dia anterior nessa zona aqui, né? Se ele abrisse o dia seguinte no gap de alta, é só projetar o primeiro alvo desse pivô aqui, tá? Se ele abrisse em gap de baixa, você faz, no caso, o espelhamento dessa perna aqui, né? Vamos pegar aqui, abriu em gap de baixa, vamos projetar o primeiro alvo desse pivô aqui, realizar o espelhamento dessa perna aqui, tá? Beleza, feito isso, o mercado ele abre aqui, vem até essa zona aqui, perde o fundo do dia anterior, que é uma zona importante, né? Se esse candle aqui não perdesse o fundo desse candle, ele subisse aqui e rompesse para cima, a gente entraria numa operação de trap, né, na mínima do dia anterior, tá? Mas não, ele veio até aqui embaixo para poder buscar o primeiro alvo do espelhamento desse pivô aqui, tá? Até esse momento aqui eu tava com uma visão de baixa do índice, beleza? Eu até puxei um FIBO dessa perna aqui e vi que, deixa eu apagar aqui para não confundir, e vi que esse candle aqui ele respeitou a zona de 38,2, tá? Botei uma compra na perca desse candle aqui, porque vocês sabem que eu gosto de entrar nessas operações do candle que respeita a retração de FIBO, porque os stops são curtos, né, para alvos, se seguir a tendência no caso, né, para alvos longos, tá? Então coloquei essa venda aqui, ela foi acionada nesse candle aqui, com o stop aqui em cima, tá, visando o segundo alvo desse espelhamento que a gente fez aqui, tá? Fui estopado nesse candle aqui, ainda tava com uma visão de baixa do índice, né? Só que eu passei a perceber os 60 minutos que ele fez uma espécie de um martelo de Thor aqui, sem querer fez um FIBO aqui. Os 60 minutos ele fez uma espécie de martelo de Thor aqui na zona de FIBO semanal, né? Que eu utilizo também. E o 15 minutos já estava dando contexto de compra, tá? Ele respeitou, né, no caso é o mesmo FIBO lá dos 60 minutos, né? Já estava dando um contexto de compra pelo estocástico. Então, ou seja, eu já passei a não acreditar muito nesse movimento de baixa, até porque o mercado ele ficou meio feio aqui, já não estava respeitando mais a zona de FIBO para continuar essa tendência de baixa. Quando o mercado fica feio assim, eu já não curto muito, tá? Coloquei aqui, né, no caso esse FIBO aqui para ver. Quando eu vi esse martelinho aqui, né, ou seja, esse é uma espécie de doji, né, nessa região aqui, ou seja, rejeitando o fundo, ele rompe o fundo aqui, o fundo do dia anterior, né, faz esse padrãozinho de candle aqui,
bate, se no caso a gente projetar aqui, provavelmente esse topo aqui foi uma projeção desse candle aqui, retorna novamente tentando perder essa zona aqui do fundo do dia anterior, que também era uma zona de resistência importante, tá? Por isso que está esse retângulo aqui, e rejeita, tá vendo? O que eu fiz no caso aqui? Coloquei uma compra aqui no topo desse doji aqui, doji meio pin baixo, chama do que você quiser. O importante é você entender o contexto do candle, tá? E, ou seja, se ele perder esse candle aqui para baixo, o mercado para mim tá consolidado. Eu vou marcar essa área aqui, certo? E não vou executar nenhum trade contra ele não sair dessa região aqui, entendeu? Porque se ele perder o fundo desse candle aqui, que claramente o mercado rejeitou essa zona aqui, para mim ele está em consolidação e eu não opero a consolidação, tá? Então, ou seja, trade de compra aqui, stop aqui e deixa o pau comer, deixa rolar. Ele acionou a compra aqui nesse candle, beleza? Quando ele fez esse padrão de gift, né, quando ele rompe a média móvel de 9, faz esse padrão de gift aqui acima da média móvel de 20, eu já fiquei bem, ou seja, bem positivo, né, para uma tomada de alta aí, tá? 60 minutos ok, até então 15 minutos estava forte nesse movimento de compra aqui, né, de retomada de compra. O mercado ele vai subindo de escadinha e escadinha, faz esse pivô aqui até a média móvel de 9, né? Quando ele faz esse pivô aqui, eu coloco o meu stop acima desse gift aqui, né? Ele vem, deixa eu ampliar aqui para vocês poderem enxergar melhor, porque eu uso uma televisão grande, por isso que eu tenho esse monte de gráfico aqui, mas se vocês verem pelo celular, acho que não vai conseguir enxergar muito bem não. Depois desse pivô na média móvel de 9, ele faz esse outro pivô aqui, quando ele encontra tanto a linha d'água quanto a média móvel de 200, tá? Vendo isso, o que eu faço? Eu puxo um fibo dessa região aqui. Por quê? Porque a média móvel de 200 é uma região muito importante. Inclusive eu vou fazer um videozinho com os setups da média móvel de 200 que eu uso para o índice, tá? Por que eu falo para o índice? Porque nem todo sistema, nem todo setup, né, vai funcionar para todos os ativos, tá? Por mais famoso que ele seja, ele não necessariamente ele vai funcionar para todos os ativos. Então você tem que moldar o setup para cada ativo que você opera, tá? Principalmente falando em contratos futuros que todo ativo tem o seu vício, né? Por exemplo, para o milho eu tenho os setups que eu uso e um sistema operacional diferente. Para o café então cada ativo ele tem o seu vício, tá? Essa é a melhor forma de ser operado. Vendo isso, eu vou projetar esse candle aqui, esse pivô, tá? Que fez um pullback na média móvel de 200 para cima. Beleza? O meu stop que estava aqui, no caso, eu não lembro muito bem, mas já estava aqui já, quando ele rompeu esse pivô aqui, passa a ser o fundo desse pivô aqui. Por quê? Porque ele já fez esse pullback, eu até esqueci de falar, mas foi numa retração de Fibo, tá? Esse candle aqui rompeu esse pivô para cima com a média móvel de 200 períodos, né? E tocou no primeiro alvo desse pivô aqui, ó, cravado. Show de bola, né? Fez um pullback até a média móvel de 9 e rompeu. Assim que ele rompe, o que a gente faz? Move um trade stop até esse fundo aqui, a gente que opera a tendência, é assim que funciona, tá? Vamos projetar o próximo alvo usando esse mesmo pivô que nós usamos como base, tá? Fez um pullback na média móvel embaixo da média móvel de 200 antes de violar ela, e a gente vê que esse candle aqui ele rompeu com tudo, tá? Ele foi com força total, né? Então a gente projeta, deixa eu descer aqui,
para enxergar. O outro alvo aqui. Beleza. Deixa o stop no fundo desse maromboso aqui, desse candlezão aqui de força. Ah, não é maromboso porque tem uma sombra acima, mas é um candle de força muito forte, né? E a gente vê que ele chegou no alvo aqui, tá? Só que vocês têm que prestar atenção o seguinte: quando essa perna de alta aqui, quando uma perna de alta que sucede, né, que vem depois de uma perna de baixa, rompe essa região o topo da perna de baixa anterior, eu não vou mais usar essa projeção, esses pivôs aqui no caso, para projetar alvos acima. Eu vou usar o espelhamento da perna de baixa, tá? Anterior. Então aqui, ó, no caso, eu vou espelhar o primeiro alvo dessa perna de baixa anterior, ok? E assim que ele romper esse topo aqui, eu vou colocar o meu stop para esse fundo aqui, ó. Beleza? Rompeu, coloquei o trend stop para cá, certo? E fui estopado aqui, ó. Fui estopado. Eu acho que eu coloquei mais aqui ou uma coisa desse tipo, não lembro. Mas eu fui estopado nessa região aqui, até porque eu tava muito confiante na questão da média móvel de 20 segurar aqui essa retração aqui, tá? Só que também era uma zona de resistência já longo atrás, então o mercado ele tipo que deu uma segurada nessa região aqui. Mas como tava com um gainzinho gordo, né, devido a essa perna de alta aqui, eu decidi arriscar quando ele rompesse esse topo aqui. Ah, pô, mas você está comprando rompimento? É, porque para mim eu estava visando que ele tinha um alvo acima ainda a ser cumprido, que é o alvo desse espelhamento aqui. E se desse errado, qualquer coisa eu tava com uma margem gorda para poder perder, né? Então no caso eu coloquei uma outra entrada aqui nesse topo, tá? Com o stop na média móvel, tá? Eu já não coloquei, já não dei muito espaço assim para tomar um stop muito grande. Então eu boto um pouquinho abaixo eu não boto colado na média, porque média móvel, como você sabe, é um suporte é uma resistência e suporte dinâmico, né? Então média móvel é uma zona, não necessariamente é ela em si, tá? Então você sempre, se você eu vou usar a média móvel como um stop, então você sempre bota, você imagina como se fosse uma faixa aqui, você coloca um pouquinho abaixo dessa zona, tá? Então eu entro no trade novamente querendo buscar essa região aqui, tá? Ele vem, tenta violar nesse candle aqui, rejeita, né? Já começa a ligar o sinal de alerta porque é muito pavio superior, né? Mas ele toma força de novo e atinge esse alvo aqui, ó, cravado, primeiro alvo do espelhamento da perna de baixo anterior, tá? Aqui eu faço uma parcial, tá? E coloco e faço um break even, tá? Sou estopado aqui novamente, mas aqui eu já estava tranquilo, né? E o mercado ele faz um pullback na média móvel de 20 e sobe de novo, tá, galera? Por incrível que pareça, ele subiu de novo. Projeto o segundo alvo, né? E olha só o que ele faz. Ele bate cravado no segundo alvo de novo, tá, galera? Ele deu a entrada aqui de novo, mas já tava legal, já tava com game legal a beça de toda essa perna de alta aqui que eu peguei pelo horário também. Já não é um horário que eu costumo operar, tá? Depois das 3 horas, depois das 4 horas, apesar de ser um horário bom das 3 às 4, né? Mas a partir das 4 eu já não gosto de tradar mais, tá? Mas o mercado ele vem
para atingir o segundo alvo do espelhamento dessa perna aqui de baixa anterior, faz um pullback até a média móvel de 9 e rompe de novo, tá galera? Aí o que a gente faz? Faz o outro espelhamento de novo, tá? Essa perna baixa ali, ah, ele não chegou, mas tá lá, tá aí, tá aí para um alvo a ser batido, tá? E o mercado ele chega até essa região aqui e entra num breakout aqui, ó. Ele fez um power breakout, no caso, um power breakout não. Ele fez um power breakout porque ele não vem debaixo da média ainda, as médias não ficaram flat. Então ele fez um power breakout até a média móvel de 20 e fechou, tá? Só que aqui, se a gente analisar os 60 minutos, que o candle tá daquela forma que eu tinha acertado anteriormente, tá? Ah, mas por que você está usando esse fundo aqui e não esse fundo aqui? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Fibonacci, porque nem sempre o fundo vai ser esse candle aqui ao invés desse candle aqui, porque às vezes essa zona aqui que eu estou usando foi um alvo de algum Fibo anterior, que esse candle aqui ele violou e voltou novamente para a região correta, tá? Então a gente não vai usar o que violou, a gente vai usar aonde que era a zona que era o foco dele, tá? Então, depois eu faço um vídeo explicando isso aí. Vamos projetar esse primeiro alvo aqui, né? E a gente vê que foi o topo do dia aqui. Então, ou seja, já era uma zona, eu me minimizei. Já era uma zona onde o mercado ele já estava, ou seja, ele já estava sobrecomprado, né? E era uma zona de Fibo semanal, tá? Projeção de Fibo semanal. Então isso é bastante importante, tá? Agora vamos falar do dólar. O dólar também foi bem interessante, né? Eu não operei dólar, tá? Mas eu fiquei de olho, tá? Novamente, como índice para projetar resistências para o dia anterior, a gente utiliza alvos quer dizer, do dia seguinte, né? A gente utiliza alvos de Fibo do dia anterior, tá? Então vamos fazer a projeção, fazer o espelhamento aqui dessa região aqui, para a gente poder saber onde pode ser uma região de um possível suporte para o dia anterior, né? Ele abriu o forte gap de alta e foi até essa zona aqui, que é o primeiro alvo desse espelhamento aqui, tá? Tá até desenhado aqui já, pelo que eu consegui enxergar mais ou menos na hora. O mercado ele abre um gap de alta, faz um pivô abre um gap de alta, forma um pivô de alta, depois forma um pivô de baixa aqui, certo? Lembrando um oco, né? Ah, mas não está muito bonito. Não interessa. O oco você tem que entender um contexto, que é o que? É um pivô seguido de outro pivô, tá? É um pivô que não é bem sucedido, retorna, inverte, faz um pivô de baixa, sinalizando uma reversão de tendência. Isso acontece no intraday sim, tá? O oco, ainda mais no dólar, a gente vê bastante isso, tá? Então, pivô de alta seguido de um pivô de baixa. O que a gente faz? Vamos apagar esse pivô, esse Fibo aqui para não atrapalhar. Vamos realizar a projeção, tá? Desse pivô aqui, para a gente, né, ver o possível alvo. Vai ser 100% da projeção desse pivô aqui, tá? Rompeu, fez um pullback, atingiu 100%, tentou violar os 100%, não conseguiu. Pode ter chegado até aos 150 e tal. Eu tenho que botar essas outras projeções aqui, eu até esqueci. Fez esse candle aqui, um possível martelo Michelin, né? Mas e deu uma consolidada que não foi tipo assim, não foi uma coisa assim muito aparente. Você tem que ter um olhar crítico para você conseguir perceber essa formação aqui, né? Mas teve entradas mais tipo assim, mais claras no dólar durante o dia, tá? Então o dólar ele vem,
vem testar o topo do dia anterior, tá? Essa linha verde aqui é o topo do dia anterior, tá? A máxima do dia anterior. Faz um trap na máxima do dia anterior, tá? Qual seria o trap aqui? Entrada na violação desse candle aqui, tá? Deixa eu tirar o sinalzinho aqui. Entrada aqui, stop aqui na mínima, tá? 200% de alvo aqui, ó, tá? Bateu ali 200% da projeção desse candle aqui trap, tá? Tá, galera, é uma operação que eu gosto de fazer bastante, que é trap em mínimos e máximos do dia anterior. Depois eu faço um vídeo explicando direitinho isso aí. Então você vê que ele faz um trap aqui, faz um pullback nessa região, mas não chega perto do stop, tá? E vem atingir os 200% dessa projeção aqui, tá? Beleza. Só que o mais interessante aqui é esse canal que teve aqui, né? Aqui, ó. Esse canalzinho aqui foi espetacular, né? Para quem tava operando dólar hoje. Ele vem, respeita uma, duas vezes, respeita duas vezes, ou seja, sinalizando que ele tem um canal aqui formado, tá? Você pode entrar vendido na violação desse canal, um pouco abaixo da violação desse canal, um pouco abaixo desse fundo aqui, né, que já desse fundo aqui que já iria se simbolizar. Ah, mas o correto não seria entrar depois de um pullback nessa linha? Sim, mas com dólar, com o Banco Central agindo, e como está falando de contrato futuro também muito volátil, nem sempre isso vai acontecer, tá? Às vezes o rompimento, quando ele rompe, vai embora. Logicamente que você vai tomar mais stops, né? Só que se você trabalhar, você entender mais ou menos que geralmente, ó, depois de 1, 2, 3 toques, ele tende, tá, a probabilidade de um rompimento ser bem sucedido é muito maior. Então você tem que levar algumas coisas em conta, né? Para quem entrou no rompimento desse canal aqui, o que a gente faz? Vamos projetar o alvo dele, né? Vamos projetar 100% desse espelhamento aqui, ó, cravado 100% aqui. Tá vendo, galera? Tem gente que diz que Fibo não funciona, né? Beleza. Ah, qual é o próximo alvo da meta? 200%. Olha onde ele foi. 200% cravado no espelhamento do canal, tá, galera? Ah, mas eu não vi, eu fiquei com medo de entrar. Tá muito volátil na hora. Beleza, ok. O mercado ele vem, tá? Faz um power breakout até média móvel de 9 e perde essa região aqui, ó. E se você ver, ó, ele faz um pullback nessa região ainda. Se você puxar para um gráfico de 1 minuto, você vai ver que tem um pullback aqui, né? Então, ou seja, para quem gosta de entrar em rompimentos, ou seja, pullback em rompimentos, aqui teve, ó. E vamos projetar o alvo. Ele vai pegar aqui o espelhamento, tá? Aqui, ó, 100%. Cravou, tá, galera? Não chegou aos 200%, porque chegou aos 200% dessa bandeira aqui, mas chegou aos 100% desse espelhamento, ó. Para pessoa que entrou nesse pullback depois dessa violação aqui, pegou aí, ó, 17 pontos, que é coisa pra caramba, né? Convenhamos, né? Agora, quem pegou mais ou menos essa zona aqui fez muito ponto, realmente, tá? Então foi um dia bem interessante, tá? Com algumas entradas e alvos de Fibo bem interessantes também, né? Para vocês poderem ver como funciona isso no dia a dia. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato. Escrevam no comentários aí também, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, de setup, né? Eu tô para jogar um vídeo aí sobre os setups que eu tenho da média móvel de 200 e também
jogar um dos setups que eu uso para swing trade também, tá? Que é bem interessante, tá? Mas é isso aí então, senta o dedo no like aí, boa noite, obrigado por tudo aí.